Eu vou pedir pra você se apresentar de novo, que teve um problema aqui. Você pode se apresentar pra gente, pra quem não te conhece, né? Porque eu acho que ninguém da escola te conhece, a não ser seus professores. Então, se você puder falar de novo. Sim, beleza, vamos lá. Meu nome é Rui Ferreira. Eu estudei no Buenos Aires durante 3 anos, né, o ensino médio. Eu não lembro quais foram os anos, mas eu completei o ensino médio aí. Tenho 21 anos, ou tenho 20 anos atualmente. Moro aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, e tô correndo atrás do meu sonho, que é ser jogador de futebol. E atualmente estou no time chamado Vila Real, na academia do Vila Real, que é da Espanha, mas eles têm uma academia durante todo o mundo, e eu vou falar com vocês como eu consegui mais para frente aí, né? Mas é isso aí. Certo. Rui, eu descobri hoje que você é um cidadão norte-americano, né? E Certo. como cidadão norte-americano, né? A gente tem o estereótipo de que todas as pessoas que nascem nos Estados Unidos, né? Elas são familiarizadas com basquete, né? E com outros esportes daí, né? Como surgiu essa sua paixão pelo futebol? Bom, na verdade, tipo, eu não me considero americano. Uhum. Na minha mente, eu me considero totalmente brasileiro. Foi literalmente para ter aquele green card. Uhum. Na, tipo, é, o que surgiu no meu coração, como surgiu no coração de quase todo brasileiro, né? Jogando bola na rua, participando de jogo de várzea com meu pai, participando de jogo de várzea com pessoas da rua. E foi subindo cada vez mais minha paixão pelo esporte. E foi que eu cheguei aqui, até hoje. Mas eu gosto de outros esportes também, eu gosto de praticar outros esportes. Mas o principal mesmo é o futebol, né? Mas você falou que se considera brasileiro e tudo mais, só que você nasceu nos Estados Unidos, né? Só que por quantos anos você veio pra cá? Ou você só foi, a sua mente teve você aí e você já veio em seguida? Como que foi a sua fase de crescimento? Não, não, é um assunto meio delicado, mas eu vou falar porque vocês são alunos da escola que eu estudei, professor, então, tipo, eu acho que não tem problema nenhum. Meus pais, infelizmente, eles foram deportados dos Estados Unidos. E eu tive que ficar aqui com a minha avó, que veio a falecer há 2 semanas Sim. atrás. Ela ficou cuidando de mim, infelizmente, que tava todo mundo aqui tava em situação de cadeia, ninguém tava livre, então eu tive que ficar com a minha avó. E depois de 2 anos, se não me engano, 1 ano e meio, foi em 2002, em 2004, e eu fui pro Brasil. Aí depois disso eu só voltei quando eu tinha 16 anos, 15 anos. Certo. E aqui no Brasil, você morava aqui perto da escola mesmo? Como é que surgiu essa... Como é que você veio parar aqui no Buenos Aires? Então, Porque... Buenos Aires, porque assim... eu estudava antes numa escola... Você- Não, pode falar, pode falar. É que assim, né? Todo mundo, né, tem uma história de vida, né? Bem. A gente não sabe, né, a história de vida das pessoas, né? O Rui, ele tá nos Estados Unidos, tá jogando futebol, mas a gente não sabe o que acontece realmente com as pessoas, né? E é muito interessante você Sim. contar, porque o Buenos Aires, ele é uma escola ela dá muita representatividade para os alunos, né? E você estando aí, Isso é. nos Estados Unidos, as pessoas querem saber, por exemplo, como é que o Rui veio parar aqui? Veio dos Estados Unidos, veio parar aqui. Certo. E o bairro que você morava, você veio aqui por influência do seu pai, da sua mãe, da sua avó? Não, então, tipo, eu estudava numa escola chamada IPEC, ali no Horto Florestal. Não sei se você conhece, perto do Horto Florestal, na Avenida Santa Inês. Sim. E é ali naquela
aquela região que eu moro também, né? Ali perto do Horto Florestal, tudo para aquele lado ali. E acabou o ano letivo, minha mãe falou: Rui, você vai mudar de escola, vai começar o ensino médio, mas eu não ligava muito para a escola. Daí eu falei: tudo bem, pode me colocar em qualquer escola aí e vamos que vamos. Aí ela falou: Rui, eu queria te colocar numa escola integral para você parar de ficar tanto tempo na rua, porque eu Legal. ficava o dia todo pipa e jogando bola, enfim. Saía da escola e só fazia isso. Aí eu falei: não, por mim não tem problema nenhum, até porque eu gostava de contato com pessoas, e eu precisava de contato com pessoas porque eu era muito tímido. Eu não conseguiria nem fazer isso que a gente está fazendo hoje. Uhum. E Buenos Aires eu acho que foi uma das coisas que me ajudou também com a timidez. Mas eu fui para a escola, eu achei bem legal até o objetivo das pessoas, dos professores. Eles explicaram tudo de projeto de vida, explicaram também as eletivas, explicaram as coisas, e eu fui me interessando. Aí eu só continuei, fui ficando, e nem parecia que eu tava numa escola, parecia que eu tava, dentro de mais família. Porque todo mundo ali é bem unido mesmo. Entendi. E você veio pra cá, né? E a nossa escola, ela é até que muito famosa, assim, nos esportes, né? Nos campeonatos, dos interescolares e tudo mais. Que fiquei sabendo, Sim. né, que você representou a gente. E como que foi, jogar esses campeonatos? Você jogou por 2 anos, não foi? Sim, eu joguei, se eu não me engano, foi 18 e 19, que a gente participou de um campeonato no centro da cidade. Foram 4 jogos, se eu não me engano, em um campeonato, e o outro a gente foi eliminado cedo. Eu não me engano, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi isso. A gente chegou até a final e perdemos para um time bom lá, e o outro a gente chegou até a final e ganhou. Eu não lembro muito bem, mas a gente foi muito bem nos 2 campeonatos. Eu consegui cravar uns golzinhos ali. E Qual que é a sua posição? eu jogo de centroavante, número então... 9. Ó, Número 9. Não, atacante. tô vendo você com a camisa do Vila Real, né? Pode explicar que você contou pra gente, né? Que você tá numa base, né, do Vila Real aí em Las Vegas. E como foi que você conseguiu entrar nela? Se você foi chamado, foi um processo de seleção? Como que foi? Então, eu cheguei aqui em Las Vegas em março e eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu precisava estudar o inglês ou eu precisava entrar em um curso. Aí minha irmã me colocou num curso de inglês aqui chamado o City School. É tipo uma escola de inglês durante um ano. E nessa escola de inglês eu conheci um cara chamado Guilherme. O Guilherme, ele estava chegando de Cancún, ele morava no México, e ele me apresentou o projeto que o tio dele estava participando no Vila Real. E hoje ele é um dos meus técnicos, o tio dele. Aí ele apresentou os projetos, me ensinou, me falou que ia ter o tryout, os testes, a peneira, e eu pedi a ele que ele preparasse mentalmente. Aí contratei. Rui, desculpa, você pode falar mais perto do microfone, por favor? Tá cortando. Valeu. Aí, tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Melhorou? Melhorou. Aí, às vezes... Enfim, eu consegui achar esse Guilherme, ele me ajudou fisicamente, me ajudou mentalmente, e foi uma semana de testes. Uma semana de testes que foi realizado, e um dia antes de receber de acabar os testes, eu recebi a mensagem que eu tinha sido aprovado no Vila Real, e aí foi felicidade pura, né? Mas como que funciona? Tipo, é por sub-20, sub-18, ou é uma equipe de 23 jogadores, por aí? Então, tem o sub-15, tem o sub-16, o sub-19, e aí vai até o sub-23. E eu tô no sub-23,
Mas eu também entro na faixa etária do 19, mas eu tô jogando pelo 23 atualmente. Ô, louco. Olha só. Sim, Pode falar. Esse processo de peneira, de testes, tem muitos meninos aqui na escola que eles têm esse sonho de virar jogador de futebol, né? Não só jogador de futebol, né? Tem meninos que querem virar jogador de basquete, tem meninos que gostam de vôlei. Sim. Esse processo, ele é um processo mental também, né? Como você se preparou mentalmente e também fisicamente para participar desses testes? Porque a gente, futebol, por exemplo, muitos meninos eles não entendem que o futebol ele é um esporte coletivo, né? Sim. E tem muitos meninos que vão participar de peneira e eles querem só fazer o gol, né? Não. E não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer o coletivo, né? Como que você se preparou para essa peneira? Acredito que tenha sido muito difícil, né? Sim, foi bem difícil. Os brasileiros costumam dizer que aqui o futebol é bem fraco, costumam dizer que... Um estereótipo, né? Sim, mas na minha opinião não é muito bem assim, não, porque a maioria que a gente tá jogando aqui não tem nem brasileiro, não tem nem americano, é tudo colombiano ou salvadorenho, não sei qual que é o nome, mas são de outros países, são estrangeiros. Sim. E você pode repetir a pergunta? Como que eu me preparei mentalmente e fisicamente? Isso. A gente entrevistou o Johnson Macaba fisicamente aqui, e ele era um jogador profissional que ele jogou... Goiás, Portuguesa... Goiás, Portuguesa, e ele falou do processo, né, que é um processo muito complicado. Ele reprovou em várias peneiras e vários testes, né? E a gente queria saber do seu processo, dessas suas particularidades. Certo. Como é que foi as suas rotinas de treino? Certo. Então, eu não tinha uma estrutura muito gigante, não tinha uma estrutura muito boa. Na verdade, eu só tinha uma anilha que fica ali na minha garagem. E eu fazia musculação ali, fazia umas corridinhas pelo bairro aqui. Sim. Antes de eu conseguir encontrar o Guilherme, que é o técnico. Aí depois que eu consegui encontrar ele me mandava para alguns campos, a gente ia treinar em campo, fazia treinamento de finalização, fazia esses treinamentos. Mentalmente eu consegui chegar bem. Mentalmente que foi um pouquinho pior, porque eu tinha parado de jogar futebol durante uns 2 anos. Eu comecei a namorar e só dava atenção pro namoro, só que ficou meio besteira. Então, mentalmente foi pior. Mentalmente foi mais difícil. Mentalmente eu acho que eu tô complicado até agora. Mas... por alguns acontecimentos, né? Sim. Mas esse é o caminho, né? Não tem o que fazer. Certo. Eu vou fazer uma retomada aqui no Buenos Aires, né? Que você estudava aqui, né? E o Murilo perguntou sobre os campeonatos, né? Como que era o dia a dia aqui na escola, por exemplo, nas aulas de educação física, né? E também ali quando você jogava com os meninos e tal. Você acha que os meninos eles jogavam bem? Nossa, não. Na minha época do Buenos Aires era muito competitivo. A gente chegava a brigar quase de mão pra... Até hoje, já assim. cheguei a discutir com a própria Marcela já, no primeiro campeonato. Eu cheguei a falar um bolão pra ela por conta de roubo, que ela sabe que ela... Não, o Marcelo, que ele tá falando aqui que no primeiro campeonato que ele jogou, ele discutiu com você. Verdade isso aí? Verdade. Claro, mas hoje... Mas era muito bom, era muito legal, porque independente de toda a rivalidade de todos os anos, a gente era muito amigo. Então, a gente participava de campeonato, todo mês a gente fazia... Todo mês não, quando dava pra gente fazer um interclassezinho, a gente fazia. Ou bater uma bola no almoço, a gente ia lá, jogava. Tinha treta lá dentro das quadras, mas saía da quadra, era tudo parceiro, era tudo amigo. E esse era o clima que deixava a escola parecendo uma família, sabe? E dava vontade de voltar todo dia.
Aqui no Brasil, a gente tem muitos meninos que sonham em jogar futebol, né? Certo. E você tá seguindo esse caminho, né? Você Sim. foi para os Estados Unidos, né? E você tá jogando no Vila Real. A gente quer saber como é que foram esses processos, né? Que te levaram para os Estados Unidos e por que você não tentou aqui no Brasil? Certo. Por que Vamos você lá. não tentou essa carreira aqui? E, e tem uma outra pergunta também, que o Vila Real, você falou no começo do vídeo que ele é um time de futebol da Espanha, né? Sim. E se você pensa em ir para a Espanha também. Sim. Beleza, então. O primeiro... Tava de novo. A primeira entrevista do Buenos Casts Internacional, né? Normal, Oi, aí, acontece. voltou. Você quer que eu repita a pergunta? Mas às vezes é meu celular. Vê se melhorou? Melhorou. Voltou já. Você quer que eu repita Ok. a pergunta? Você viu o processo, como que foi o processo para eu chegar até aqui em Las Vegas e... As dificuldades aqui Pra eu do chegar- esporte no Brasil, eu- né? Sim. Tipo, eu não fiz... Quer dizer, eu fiz peneiras no Brasil, cheguei a fazer peneira no Corinthians e fiz peneira no Palmeiras. Infelizmente, não consegui passar, eu era muito novo e os motivos que me também desisti do futebol. Não consegui passar nessas peneiras. Mas aí eu sempre tinha na minha mente que eu conseguiria vir para cá, porque eu tinha essa facilidade de entrar e sair do país a hora que eu quiser. Sim. Então eu tinha em mente que eu poderia vir tentar essa mesma oportunidade que eu não estava conseguindo no Brasil, aqui em algum time daqui e um pouco menos disputado, porque aqui, né, tem muito mais esportes que são disputados do que o futebol. Então isso eu já tinha em mente. Mas eu acho que eu demorei muito a tomar a ação de vir para cá. Uhum. Eu acho que eu cheguei aqui um pouquinho tarde, mas ainda dá tempo. Dá tempo, sim. Mas se eu fosse dar para alguém, eu diria que tentasse vir antes dos 18, dos 19, porque ainda estaria para poder pegar uma faculdade, uma coisa. E sim, eu pretendo ir para a Espanha, sim. Eles vão fazer um feedback de todos os jogadores do Sub-23 até em dezembro agora, e um jogador vai ser escolhido para ficar durante um ano lá com os profissionais na Espanha. Na equipe principal, né? Sim. Nossa, que legal. E vai ser do norte de todo, eles vão escolher a norte toda, não vai ser só de Las Vegas, né? Sim. Eu tenho que trabalhar forte, trabalhar bem para poder, mas esse é o principal objetivo, vá para a Espanha. Imagina o Rui jogando a La Liga. No Camp Nou, Santiago Bernabéu. Seria muito bom e você vai conseguir. Sim, eu tenho certeza. Esse é o objetivo, né? É um dos seus projetos de vida? Chegar no... Sim, com certeza. Num jogo num Vila Real profissional ia ser, meu, perfeito. Imagina só você jogando com você mesmo no videogame, que da hora. Jogando Esse PES. é o principal objetivo. De jogar um... Não, é muito interessante. E, Rui, a gente aqui no mundo inteiro, né, a gente tem a ideia de que o jogador de futebol ele passa muito bem, né, ganha rios de dinheiro, só que a gente não sabe que tem muitos problemas longe dos gramados, né? Você mesmo, você tá nos Estados Unidos, você tá longe da sua família, longe de algumas pessoas que você gosta. Sim. E eu queria saber se em algum momento, por conta dessas adversidades, você já pensou em desistir desse seu sonho do futebol, por conta disso. Antes também,
Porque são coisas que são... A gente tem que lutar diariamente com o nosso psicológico, né? Não é fácil, não. Você tem razão. Antes de vir para cá, eu tive uma situação de desistência do futebol, que eu acabei contando para vocês agora. Sim. E chegando aqui, eu tive também um pouquinho de desistência, mas como meu objetivo era esse, eu contei diferente. Esse pensamento de não vou conseguir, que vou conseguir, vou trabalhar bem duro, vou conseguir. Então, eu consegui, tipo, se sobressair, colocar esse pensamento positivo em frente ao pensamento negativo. Mas sim, quando eu cheguei aqui, eu não parava de chorar, não parava de pensar nas pessoas do Brasil, não parava de pensar no meu pai, na minha mãe, na minha namorada. Eu sou muito apegado à minha namorada. Todo momento eu gostava de ficar com ela, eu tava com ela, saía do serviço, ia para casa dela. Então foi uma mudança muito repentina para mim, foi meio difícil, mas a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Uhum. Não é fácil não, mas Sim. tem que saber lidar. E a gente sabe como está jogando aí fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, que tem muito caso xenofóbico, né, com estrangeiros. E foi o que você falou, que o pessoal da sua equipe, a maioria são colombianos, são mexicanos, ou seja, o pessoal mais aqui da América Latina, não são o pessoal de lá porque eles não gostam. Eu queria saber se você, por causa disso, por jogar futebol e por ser de fora não ser de fora do país, mas tipo, você ter uma grande descendência, né, de fora do país, se você sofreu xenofobia por causa disso, ou se você pensou em ir embora daí por causa disso e essas coisas. Certo. Em nenhum momento eu cheguei a sofrer um tipo de xenofobia, algum tipo de discriminação por conta do meu país, por conta de ser... Mas eu já vi mexicanos, principalmente, sendo cortado de jogo, sendo xingado no jogo, olhado torto, olhar meio estranho, pessoas falando volte para sua casa, volte para o seu país, e tipo, não é coisas que se faz, ainda mais para a pessoa que demorou tanto para conseguir chegar até aqui, né? Mas eu acho que a única coisa que eu sofri discriminação, algum tipo de coisa assim, foi por conta da minha cor. Interessante você falar sobre isso. Sim, mas tipo, porque, ainda mais por conta da área que eu moro, né? Que é um pouquinho afastado de Las Vegas, um Guarulhos de São Paulo. Mas aqui é predominante gente idosa, branca e mulheres com estereotipo branco. E não sei se eles, sei lá, acham que a gente tá aqui para tomar o lugar deles, não sei. Mas você percebe que, tipo, eu consigo perceber que a maioria deles não aceitam a gente aqui, entendeu? Mas esse foi o único tipo de discriminação. Entendi, acho que... Voltou. E você fez muitas amizades aí? Voltou? Voltou. Então, amizade de falar todo dia, de chamar no WhatsApp, mas lá no clube lá tem uns meninos que eu falo bastante, eu realizo os treinos com eles, tem alguns uns jogadores que eu consegui manter amizade. Não tem nenhum brasileiro, infelizmente, no meu elenco, mas dá para tentar desenrolar no espanhol com os colombianos, com os que tem lá. Mas essa adaptação, ela foi muito difícil no começo, assim, para você se adaptar? Até com a comida mesmo, A cultura. A cultura, né, dos Estados Unidos, né? Porque você se sente pertencente aqui ao Brasil, né? Aí você teve essa mudança repentina, né? Eu acredito que tenha sido muito, muito complicado. E essa eu vou dizer para você que a minha adaptação ela foi mais simples por conta da minha família, que eu tenho um pouco da minha família aqui comigo, entendeu? Minha irmã mora aqui e a minha tia e meu primo também moram aqui comigo. Então, eu tenho parte da minha família aqui comigo que me ajudava quando eu tava meio mal, que me botava para cima e me ajudava quando eu precisava comer coisa saudável e eu não tava querendo cozinhar. Mas, tipo, questão de adaptação, eu acho que essa foi a parte
mais fácil, porque ainda eu já tinha vindo antes para visitar. Aí voltou, alô? Voltou, opa. Voltou. Desculpa aí, gente. Imagina. Ixi, eu não lembro o que eu tava falando. Era sobre a adaptação à cultura. Tava falando certo. da alimentação, que então, você tem sua irmã que mora aí. Sim. Então, acho que essa foi a parte mais fácil da alimentação, mudar a alimentação, mudar os hábitos, começar a falar o inglês, mudar a língua, né? O que foi mais difícil da adaptação foi o fato da temperatura. A temperatura e o ar ser muito seco. O ar aqui é muito seco e ninguém aguenta jogar 9 horas da manhã, 40 graus. Nossa. Ou seja, aí é sol mesmo, né? Sol. E ainda mais no verão, quando eu cheguei, tipo, nossa, tava muito quente, meu. Tava muito quente. Agora é que deu uma melhorada, que a gente tá chegando no outono. O calor de lá é absurdo. Chega a quase 45 graus, brincando. Meu Deus. E a sua rotina de treinos aí, como que ela funciona? Ela é uma rotina, certo. Você treina todos os dias, tem horário, de parte da manhã, da tarde? Como que é a sua rotina de treinos aí no Vila Real? Seria então, Vidia Real, né? Vidia Real? Não, é Vila Real mesmo. É Vila Real mesmo? Tá certinho. Ah, então tá Vila Real mesmo, eu falo Vila Real. Tipo, a minha rotina é o seguinte: eu levanto de manhã, faço inglês e vou pra academia. Vou pra academia sozinho. Que eles não têm uma estrutura tão grande aqui em Las Vegas ainda para fazer uma academia assim, mas eu vou ali uma academia de bairro, faço treinamento de perna, faço o que tem que fazer, e antes da noite, 4 vezes por semana, a gente tem o treino de 2 horas, que é treino físico, treino tático e o treino regenerativo, que é de segunda-feira, que é de jogo, né? E essa é a minha rotina. Eu tenho segunda, terça, eu tenho treino, quarta eu folgo, e quinta e sexta eu treino, jogo entre sábado e domingo. Ou seja, uma rotina muito pesada, né? Você acabou de citar agora, Rui, que você faz curso de inglês, né? A gente sabe que a carreira do jogador de futebol, ela é uma carreira curta, né? Tem profissionais que se aposentam com 35, 36 anos. E a gente queria saber se você está pensando em fazer alguma faculdade, entrar na universidade, pensando a longo prazo, né? Porque, assim, a gente pensa, jogador de futebol, mas e depois do futebol? Porque por conta dessa carreira que é curta, né? Se você está querendo fazer algum curso, alguma universidade... E também porque... a maior parte do esporte, quando é o pessoal mais novo, né? Eles têm, tipo, bolsa em faculdade e tudo mais para jogar pelo time da faculdade, né? Aí, a gente queria saber se você já pensou em fazer isso, tentar entrar em algum time, ou alguma faculdade, tipo, jogar pelo time, ou fazer um curso mesmo a longo prazo, para além do futebol. Sim. O primeiro objetivo aqui era chegar e tentar fazer peneiras em faculdade, tentar fazer testes em faculdade. Mas eu acabei achando esse time, então eu pulei para algo mais futebolista, né? Mas eu tenho sim esse objetivo de entrar em uma faculdade. Gostaria de entrar ou em uma faculdade de TI, alguma coisa, ou direita para o esporte. Né? Acho que tá óbvio por quê. Mas o meu objetivo é se eu conseguir entrar em algum time profissional, mas também continuar com estudos, acabar o inglês e entrar numa faculdade ou começar a estudar alguma coisa. E o Vila Real, eles têm isso. A gente tem um contrato de 1 ano. Eu tô pagando a eles um contrato de 1 ano. E no fim, eles podem, tipo, decidir se eu continuo com o Vila Real, ou eles podem te mandar para alguns clubes ou faculdades também nos Estados Unidos, porque ele tem como chama? Convênios? União.
Isso, eles têm aliança, Associados. sei lá, não sei o nome. Isso, eles são associados, isso. São associados com o Vila Real e eles podem se interessar pelo meu futebol e mandar eu jogar pra essa faculdade, entendeu? Uhum. Um objetivo que eu tenho. Pode falar. Não, eu disse que é um objetivo que eu tenho sim em mente, fazer uma faculdade. Ah, tá. Eu queria perguntar, você falou que tá fazendo curso de inglês já, e como que é a comunicação aí, né? Porque você já tá fazendo curso, mas os companheiros do seu time, a maioria falam a língua espanhola, né? Então como que é? Tipo, tem alguém que pelo menos entende tanto português, ou se você tem que arranhar o portunhol ali, como que funciona? Então, o meu técnico, ele consegue falar porto-riquenho, se eu não me engano, e ele consegue falar bastante português, ele desenrola bem no português, mas eu tento me virar no inglês, eu me forço a falar inglês. Sei que quando eu sair daqui, quando eu sair do Vila Real, eu precisarei falar o inglês. Sim. Ainda mais. Então eu me forço mais no inglês com eles. Entendeu? Entendi. E você tinha comentado também da família que está aqui no Brasil e tudo mais. Aí como que funciona? Tipo, vocês fazem uma ligação ou às vezes, tipo, você falou que tem uma namorada aqui, né? Então, como que funciona esse namoro à distância? Se eles têm planos para te visitar ou te visitam a cada algumas semanas, alguns meses? Como que é isso, né? Porque é importante manter meio que a nossa cultura daqui do país, né? Sim. Não, mas é muito importante manter isso. Eu acho que o meu principal pilar é a minha família, né? Manter esse contato com a família, tem que manter. A pior coisa da minha vida foi ter feito esse na distância. Não por não estar gostando, não por não estar sendo fiel. Pelo ser muito apegado por ela e estar sofrendo muito por isso. Tipo, sei lá, eu tô sofrendo bastante com essa separação, mano. Mas com os meus pais tá sendo mais ainda, porque eles não podem vir para cá ainda, eles estão proibidos de entrar nos Estados Unidos ainda. Sim. E a partir de vai começar a fazer coisas da para ver se volta, mas vai ser um processo bem complicado. Por isso que eu e minha irmã direto tá indo pro Brasil para poder visitar os familiares e enfim, namorado e o caramba. E a minha namorada, a gente tá com o projeto dela vir para cá ano que vem. Interessante. E a gente vai começar os papéis dela. Eu não tenho problema nenhum em casar na minha idade, por exemplo, porque eu sei que pode não dar certo. Eu tenho total ciência de não dar certo. Mas, garoto, que eu me conheço, uma pessoa, acho que não tô dando essa oportunidade para ela, sabe? Mas é uma coisa que eu acho que vir para cá e conseguir a vida dela, tipo, gradualmente, não sei falar essa palavra, mas subir mais aqui nos Estados Unidos comigo, tipo. E se não der certo mais pra frente, ela continua a vidazinha dela, né? Então você tá planejando, né, isso a longo prazo, né? A curto prazo, né, pra falar a verdade, né? Rui, como todo brasileiro gosta de futebol, e você provavelmente cresceu apaixonado por um time, a gente queria saber qual é o time que você torce aqui no Brasil e até aí nos Estados Unidos também. Qual é o seu time? Sou corintiano. Que beleza! Aí não. E você consegue acompanhar? Você consegue acompanhar o Corinthians daí? Não, eu acompanho todo jogo, eu não paro de assistir jogo. Quando eu posto, eu coloco lá no Instagramzinho, nos piratinha lá pra ver o jogo. Todo jogo, assisto todos os jogos. E nesse jogo contra tá no Brasil, eu fui na arena também. Olha, não legal. Era o momento melhor, né? Pra poder parecer um pouquinho, né? Mas eu sou corintiano roxo. Aí, ele tem bom gosto, tem bom gosto, acho um time bom.
Não, mas eu queria perguntar também. Oi? O Murilo é São Você é Paulino, né? palmeirense? Sou São Paulino. Ele é São Ah, Paulino. então tá Tá de boa, tá de... Os palmeirenses não sofrendo, pode, palmeirense não pode. A gente tem mundial, né, Rui? Isso que importa, né? É papo já. Santos, Marcela, Santos. A Marcela, sua professora, Rui, ela é santista e ela acabou de ter uma decepção, Sim, sim. né? Não, eu ia perguntar se Não. aí na TV ou tem algum streaming que eles transmitem alguns jogos de brasileiros, né? Porque tem alguns pacotes, assim, eu sei que pra América Latina, não sei se tem para Estados Unidos, se você consegue acompanhar, tipo, times de grande massa, igual Flamengo e tudo mais, se você aparece em algum canal esporádico, assim. Aparece no. Como que chama? É direct. É mais cai daí. Oi, Coloca desculpa, travou. Opa, ok. Tem um negócio, tem um mais. Esqueci o nome. É tipo uma net, uma Sky do Brasil, Aham. que chama Direct Americana. E bastante jogo. Então é dólares, se eu não me engano, por mês, e você pode comprar só o Libertadores Sul-Americana, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Rio, aí você tem que virar pra achar em outros lugares. Aham. Mas eles passam só os jogos sul-americanos, assim. Ah, O entendi. Campeonato Brasileiro é bem difícil. Ah, entendi. Rui, infelizmente a entrevista está chegando ao fim. Eu adorei. Ah, mas Foi muito legal, né? A gente está te desejando toda a sorte. Bem legal. Você vai conseguir chegar no Villarreal da Espanha. A gente vai te ver jogando a La Liga. A gente está torcendo aqui por você, principalmente a professora Marcela e todos os professores daqui. A gente tem como exemplo os estudantes também. E a gente quer que você mande uma mensagem para eles, para a gente poder encerrar. Com certeza, eu mando. Fechou. E para mensagem que eu tenho para e para todos os estudantes que querem ser atletas, Não, pode... né? Porque eles têm esse sonho e você, como atleta que estudou na escola, que estudou aqui na escola, um apoio para eles, né? Um incentivo. E pode ter certeza que quando a gente postar esse vídeo aqui, eles vão ficar bem eufóricos com representados, né? Vão se sentir bem representados, exatamente. Certo. O que eu tenho para dizer é, tipo, cara, independente das dificuldades que a gente está passando, independente de tudo que esteja acontecendo, não tenha muita pessoa investindo em futebol, investindo em esporte no Brasil, não deixe de... Não abandone a sua confiança. Não sei se você acredita em Deus, não sei se vocês acreditam em uma religião, mas também se agarre nisso, que é muito legal e é uma das coisas que eu me agarro também. E, tipo, mantém seu foco, mantém bastante determinação, não deixa as pessoas falarem, tipo, as pessoas entrarem na sua mente falando coisas mal, falando coisas ruins pra você. Tipo, é você e você, mano, sua batalha é você, e é isso que tem que entender. Você sempre tem que estar contra você, não, tipo, eu tenho certeza que no final do caminho vai dar certo. Essa é a mensagem que eu tenho para passar aí. Isso é muito bom. Posso? Então, obrigado por você estar aqui fazendo essa entrevista. Seria muito melhor se fosse presencial, né? A conexão não ajudou muito. E antes de encerrar, Rui, você pode mostrar a sua camiseta de novo, o seu número? Posso? Essa camisa é bonita, hein? Muito linda a camiseta. Rui Silva. Bater palmas pra ele, né? Parabéns, Rui. E a Marcela tá cobrando uma camisa pra ela também. Oi? Eu só agradecer a vocês pelo convite, de verdade. Eu amei com vocês dessa entrevista. Foi o máximo mesmo. Adorei conhecer vocês, que é um novo. Agradeço pela oportunidade dessa entrevista e
que seja a primeira de muitas, né? Óbvio. Enfim, é isso. Isso aí, Rui. Obrigado a todo mundo que assistiu. E, Rui, espero um dia poder jogar com você no FIFA, te contratar, mano. E é isso, valeu. Valeu, Rui. Oi? Foi um prazer conhecer você. Foi um prazer também. Obrigado. Te amo, lindo! Falou.